Olá, sou integrante do grupo número 3 e vamos apresentar sobre o universalismo jurídico e os conflitos civilizacionais contemporâneos. O universalismo jurídico se opõe ao que conhecemos por pluralismo. Este segundo seria uma multiplicidade de sistemas jurídicos. Já o universalismo seria um único sistema com aplicabilidade universal, sem levar em consideração diferenças culturais, sociais e econômicas. Bom, como dito no slide, o universalismo jurídico não leva em conta essas diferenças culturais de uma nação. Por isso, a sua aplicabilidade pode gerar diversos conflitos. A concepção universalista usa como fundamento as compreensões advindas do direito natural, segundo o qual as leis naturais estabelecem alguns direitos que são inerentes, ou seja, intrínsecos a qualquer ser humano, e são consideradas parâmetro para qualquer norma humanística nacional e internacional. Nesse sentido, há um conjunto de direitos mínimos de alcance maior que ultrapassa as diferenças culturais e a própria natureza humana, segundo Moscoso. Após a Segunda Guerra Mundial, com o Iluminismo, começou a ser pensado o que seriam os direitos humanos, algo posteriormente imposto sobre toda a universalidade. Isso porque, nessa época, muitas atrocidades foram cometidas contra o ser humano, principalmente sob influências dos regimes totalitários. Respeitar os direitos mínimos individuais passou a ser visto como necessidade. Nas palavras de Oppian, para os universalistas, o fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana, como valor intrínseco à própria condição humana. Nesse sentido, qualquer afronta ao chamado mínimo ético irredutível que comprometa a dignidade humana, ainda que em nome da cultura, importará em violação a direitos humanos. Assim, os universalistas defendem a ideia de que sempre haverá um direito soberano acima de qualquer outro do ordenamento jurídico nacional ou internacional. Aqui podemos fazer um contraponto com a teoria relativista, que diz que qualquer nação, qualquer cultura teria o direito de desenvolver quais os seus direitos próprios, quais os seus direitos humanos próprios. Dessa forma, não teríamos problema com a questão dos choques culturais, mas o universalismo diz que essa ideia é apenas para causar atrocidades contra o ser humano e ser acobertada. O valor desta fundamentação da universalidade ética é reconhecer que o homem, mesmo distinto e disperso, compartilha valores inerentes. Pressupõe que fazemos parte de uma aldeia global e que, portanto, temos a ganhar no intercâmbio das ideias e valores. Que este intercâmbio, ao contrário de ser nocivo e etnocida, é construtivo. Que todo diálogo pode transmitir conhecimento aplicável em um contexto paralelo. É preciso compreender que o diálogo praticado com base no respeito mútuo é construtivo, irá gerar um ambiente de avaliação da vida necessário a todo homem, visto que a cultura não é estática e muito menos a história. Vamos definir agora o que seriam os direitos humanos. Seriam um conjunto de direitos incondicionais de qualquer ser humano, sem levar em conta aqui gênero, sexo, cor, religião, entre outros. São os direitos básicos que todos devem ter. Podemos dar um exemplo com o direito à vida, à liberdade de expressão, trabalho, alimentação, segurança, ou seja, direitos que garantam a dignidade humana. Lembrando sempre que foi e ainda é um processo de constante mudança. Podemos dar ênfase aqui para a Carta Magna nesta evolução, com o habeas corpus. Antes dos direitos humanos em si, surge a valorização da liberdade individual. Vejamos aqui, no slide de número 5, a classificação da universalidade jurídica proposta por André Carvalho Ramos. Primeiramente, os direitos humanos são universais porque seus titulares são os seres humanos. Aqui não temos distinção de sexualidade, cor,
classe econômica e etc. Segundamente, os direitos são atemporais, pois qualquer homem ao longo da história os possui. E por fim, há o plano dito cultural, no qual os direitos humanos são universais porque permeiam todas as culturas humanas, em qualquer parte do globo. Desta forma, os direitos são um conjunto de direitos mínimos de qualquer ser humano. E foi a Declaração de Viena, de 25 de junho de 1993, que trouxe o caráter universal ao grande documento internacional definidor dos direitos humanos. Lá diz, abre aspas, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos e culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Todavia, nem todas as comunidades partilham dos mesmos valores, como dito anteriormente. Portanto, essa universalização dos direitos humanos, que surgiram provavelmente no Ocidente, causam conflitos culturais com algumas outras nações. Acerca desses conflitos civilizacionais, vamos abordar também, e principalmente, a teoria de choque das civilizações, de Bernard Lewis, desenvolvida por Samuel Huntington. Segundo essa teoria, no mundo pós-Guerra Fria, os conflitos não teriam mais suas raízes em eventos econômicos ou ideológicos, mas sim nas identidades culturais e religiosas dos povos. Os atentados de 11 de setembro de 2001 deram ainda mais alarde a essa teoria. Tais ataques reforçaram a ideia da oposição entre dois mundos e ainda trouxeram o conflito para o mundo ocidental. Diante do ataque, o mundo ocidental precisaria se reorientar para empreender a defesa de seus valores e de sua própria civilização. Veremos a seguir uma citação de Huntington acerca das diferentes identidades culturais. Ele diz que uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, os grupos étnicos, as nacionalidades, os grupos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente de um vilarejo do norte da Itália, mas ambos compartilharão de uma cultura italiana em comum, que os distingue de vilarejos alemães, por exemplo. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem de comunidades chinesas ou hindus. Os chineses, os hindus e os ocidentais, entanto, não são parte de nenhuma entidade cultural mais ampla. Eles constituem civilizações. Uma civilização é, assim, o mais alto agrupamento cultural de pessoas e o mais amplo nível de identidade cultural que as pessoas têm aquém daquilo que distingue os seres humanos das outras espécies. As civilizações são os maiores nós dentro do qual nos sentimos culturalmente à vontade, em contraste com todos os outros eles por aí fora. Citado isso, Huntington diz essa frase. Não há como se conceber um direito mundial único num mundo multipolar. Além disso, não se pode positivar uma ordem para todo o ordenamento jurídico mundial num dado instante, posto ser o direito uma ciência em fraco movimento e modificação constante. Ainda com Huntington, ele diz que os países mais importantes do mundo provêm, em sua maioria, de civilizações diferentes. Os conflitos locais, que têm maior probabilidade de se transformarem em guerras mais amplas, são os que existem entre grupos, estados de civilizações completamente diferentes.
Os padrões predominantes de desenvolvimento político e econômico diferem de uma civilização para outra. As questões-chave do cenário internacional envolvem diferença entre as civilizações. O poder está se deslocando da civilização ocidental para as civilizações não ocidentais. Ou seja, quanto mais duas culturas se diferirem, mais fácil de ocorrerem choques civilizacionais entre elas. À vista desse cenário de modificações oriundas dos processos da globalização, emerge, assim, a necessidade de se encontrar outras maneiras para compreender o mundo atual em que vivemos, posto que novos conflitos e riscos passam a integrar a vida cotidiana dos indivíduos e, inclusive, as estruturas de governança mundial no mundo pós-globalizado. Todas as crises e incertezas que acompanham o processo histórico-social tornam o mundo cada vez mais inseguro e ávido por tentar construir novas formas de cooperação internacional. Assim, a demanda de novos instrumentos e por iniciativas sem precedentes é considerada fundamental para a compreensão do mundo em transformação e em sua configuração como uma nova era.